depois do jogo. Vamos ouvir aqui o Rogério Ceni falando sobre o pênalti perdido pelo Caleri e o resultado do São Paulo em Florianópolis. 1-1 contra o Avaí. O primeiro batedor é o Reinaldo, a responsabilidade dele bater quando está dentro de campo. E Luciano e Caleri são os outros dois batedores. Assim, os três são denominados, mas o primeiro batedor é o Reinaldo. A decisão a ser tomada é dele. A não ser que ele não esteja com confiança, um dos outros dois executa a cobrança. O resultado foi péssimo, a apresentação depois do pênalti foi péssima, foi muito ruim. E nós, assim, infelizmente, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de, se não chegar à liderança, mas dentro da, chegar aos 16 pontos, e nós não falhamos, nós não conseguimos. E depois que perdemos o pênalti também, baixamos a cabeça, desistimos do jogo, não conseguimos e voltamos decepcionados novamente para casa. A defesa acabou não tendo essa segurança, mesmo com 3 zagueiros, principalmente no momento do gol, né? O rapaz que chuta estava livre, também um jogador que faz o gol livre dentro da área. Chute de 30 metros de distância, tem que deixar chutar mesmo dessa distância, a não ser que não possa chutar no gol. Mas psicologicamente, quando você está prestes a fazer um 2-0, né? Perde o pênalti, logo você sofre um gol. Aí você já, animicamente, a confiança baixa, você começa a não conseguir trocar passes, não começa a construir o jogo como deveria. Então, uma pena, porque o resultado teve nas nossas mãos. E aí acaba sobrando sempre, não, porque é espaço na defesa, porque não sei o quê, né? Espaço vocês deveriam dar na câmera de vocês, que vocês põem dentro do campo e não dá para quem está sentado assistir trabalhar por causa da emissora que compra o direito do jogo e fica com a câmera na frente do banco de reserva. Nós não demos espaço no campo. O jogo se desenhava para uma vitória bem tranquila para nós, não tivemos capacidade de executar. Sobrou até pra câmera que fica ali, microfone, sei lá o que. O microfone que fica na frente do banco, e o Rogério Ceni no intervalo jogou o negócio fora no começo do jogo e tal. Eduardo, Soli, por favor, eu vou apresentar o programa agora. Aí, Soli, você detestou, Ceni, gostou, deu pro gasto, ou como é a outra? Eu achei que deu pro gasto. O Caleri chutar o pênalti na lua é inadmissível. E o Reinaldo deixar pra ele bater mais ainda. Mas o Rogério Ceni reclamou do microfone, socou a mesa, ele tava olhando pro repórter ali, que eu acho que era o Eduardo Afonso, da ESPN, que eu quase que achei que ele ia avançar no Eduardo Afonso ali. Não, nervoso com tudo, falou que o time foi... Ele gosta, claro. Falou que o time foi péssimo e tudo mais. E aí, pessoal, qual era o cara que mais todo mundo queria ouvir? Sério? Quem é uma figura que todo mundo queria ouvir? O Reinaldo. Na lua. Reinaldo, afinal, por que você deixou o cara bater? E o nosso craque, nosso editor Raí Monteiro, perguntou isso pro Reinaldo, de verdade. Encontrou o Reinaldo e perguntou para ele. E o Reinaldo falou que o Caleri estava com confiança, portanto ele deixou bater. E, abre parênteses, o Rogério Ceni ficou muito reticências no vestiário. Deu para ver, né? Talvez mais do que esteve ali no jogo. Então tá aí, o Reinaldo explicou por que deixou o Caleri bater pênalti, falou que ele estava com confiança e blá blá blá, mas que o Rogério Ceni ficou enlouquecido no vestiário. 1-1, Arnaldo. Soma 2 pontinhos que poderia ser contra o Avaí, 2 pontinhos contra o Ceará, seria mais 4 ali. 2 contra o Corinthians. 2 contra o Corinthians, podia ser o líder do campeonato. Não é o 6º colocado. E aí dá para entender por que o Rogério Ceni está enlouquecido. Porque acho que os 3 jogos que você citou tiveram roteiros parecidos, né? O São Paulo, em tese, fez o mais difícil, que era sair para o intervalo vencendo os 3. 2 dele fora de casa e jogando bem os 2 primeiros e jogando de forma razoável esse jogo do Avaí, jogando melhor com o Avaí no primeiro tempo, no jogo em Florianópolis. Diferentemente, qual que é a diferença desse para os outros jogos? Diferentemente dos outros jogos, não teve a assinatura do Rogério no intervalo. Ele não mexeu no time que estava ganhando e jogando muito bem em Itaquera e muito bem no Morumbi contra o Ceará. Os times estavam jogando razoavelmente bem contra o Avaí e ele manteve. E logo no início do segundo tempo ele teve o segundo pênalti a favor para matar o jogo. Aí, tirando essa, tem a questão do pênalti, da decisão, da palavra do Reinaldo, da discussão, da definição entre os jogadores, que na verdade é comum. Já aconteceu no mesmo São Paulo do Rogério algumas outras vezes, por exemplo, contra o Ayacucho no Peru, em que o Luciano pede para o Reinaldo para bater e faz o gol. Quando o Caleri pega também uma bola que qualquer, já teve entre Luciano e Caleri com o Rogério, e não tem discussão, porque em todas as outras vezes o gol foi feito. Aí tudo bem, você bate bem também, bate você agora. Só que, numa circunstância dessa, pressionado, o Caleri perder, tem toda essa balbúrdia. Tem algumas situações que explicam essa decisão. O pênalti acontece onde estava a torcida do São Paulo, que gritou o nome do Caleri na hora. Então isso tem o seguinte efeito no jogador. Eu bato. E no outro jogador, bate você.
Sim. Normalmente é isso, né? O Reinaldo já tinha feito o gol dele. Então, ou tem uma ordem explícita, você vai bater todos os pênaltis enquanto você estiver em campo, ou, nessa circunstância, vai acontecer, a torcida pediu o nome do cara, o cara já fez um gol e dá a bola para outro cara. Então, mas assim, é muito justo que o Rogério Ceni tenha apanhado como apanhou depois do jogo contra o Ceará, que mudou o time, depois do jogo contra o Corinthians, que mudou o time. No jogo de sábado, muita gente falando, a culpa é do Rogério Ceni que não falou. Não. Cara, o cara pegou uma bola na marca do pênalti e chutou a bola na lua. Sim, por isso que eu estou diferenciando. E o goleiro rebateu uma bola fácil. É culpa do Ceni? Eu não entendo. Não, eu acho que não. Eu acho que o que pode... Não acho que a culpa do resultado é do Rogério Ceni. A questão do pênalti, a partir de agora, que aconteceu, vai ter essa situação que a Maria falou. Vai ter uma ordem explícita, não vai ter mais... Não, acho que seja você culpa pode dele, bater vai ter o bom senso dos jogadores, né? O Calera também vai falar, eu quero bater de novo. Exatamente. Agora, depois do pênalti, eu concordo que o pênalti, assim como foi o do Pedro no Maracanã, é complexo, ainda mais quando o time está numa fase que ele não consegue administrar as suas vitórias e tal. Mas não foi só por isso, porque o Barroca mexeu bem, o Avaí criou outras chances, começou a jogar no lado esquerdo do São Paulo, lá em cima do Reinaldo, várias situações. Então o Avaí, claro, o Avaí poderia ter morrido com os 2-0. Então não teria confiança, o Barroca nem teria a ousadia para fazer substituição porque estaria 2-0. Ok, mas não teve 2-0, teve 1-0. E aí o Avaí teve chance de virar o jogo. Sim, quase ganhou. E eu acho que o que tem ficado nessas últimas 3 partidas do São Paulo são momentos muito bons nos jogos e momentos muito ruins no mesmo jogo, né? E acho que isso é uma coisa para o Rogério trabalhar e explicar. Porque o São Paulo, nas 3 partidas, teve os jogos nas mãos, mas poderia ter perdido as 3 partidas. Também vale para o Rogério, que vale para o Paulo Souza, para o Vitor Pereira, para o Abel Ferreira, para o resto da torcida dos técnicos. Também critico o Rogério várias vezes. O São Paulo jogou dessas 9 partidas, eu acho que jogou uma partida muito ruim inteira, foi contra o Flamengo, o resto não. Mesmo nessas últimas partidas, teve momentos bons de predomínio, inclusive jogos fora de casa, de muitas chances de gol. Não exatamente esse jogo contra o Avaí, mas o jogo contra o Corinthians, por exemplo, e Bragantino e tudo mais. Então, assim, aqui, para mim, o que vai determinar para onde vai o São Paulo são essas 5 rodadas até os mata-matas. Porque na cabeça do Rogério e da comissão técnica, a prioridade é o Brasileirão, falaram. Mas prioridade até aonde? Porque a perda desses pontos faz com que o São Paulo se desgarre da turma lá de cima. O Internacional, ninguém fala do Inter, ele tem a mesma campanha do São Paulo, idêntico. Tá jogando mais o São Paulo? Não tá. Tá jogando pior, mas tem o mesmo número de pontos. Mesmas vitórias, mesmos empates, mesma derrota. Porque perdeu, o Inter ninguém lembra, perdeu na estreia para o Atlético Mineiro, campeão, ainda sem o Mano. Foi o único jogo que o Inter perdeu. Assistir os jogos do Inter é dureza. 5 empates seguidos. E o São Paulo tem quantos? 3. O Corinthians tinha 5. O São Paulo nos últimos... Não, mas o Corinthians tinha 2 de... Não, 5. Se você fizer o recorte... tinha 5 empates no Brasileiro. Se você fizer o recorte, o São Paulo só ganhou do Ceará, né? Do Ceará, não, do Cuiabá, nos últimos jogos. O resto foi tudo empate. Então o São Paulo tem a mesma campanha do Inter, só tem um saldo de gols um pouco melhor devido à goleada na estreia contra o Atlético Paranaense. O que eu digo é que, quando chegarem os mata-matas, vai ter sorteio também para o São Paulo, da Copa do Brasil, é uma questão de aonde eu vou colocar todas as minhas fichas. Sobre Gabriel Sara, na live desse domingo, me perguntaram sobre o tempo de recuperação que o meia São Paulino ainda vai precisar passar. A resposta é 3 meses. Ele havia se contundido contra o Jorge Wilstermann, precisou passar por uma cirurgia no tornozelo direito em maio. E a recuperação ainda vai demorar mais um tempinho. Você tem resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube. Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.